Hey, pupilos! Estamos aqui para a nossa aula de redação, reta final da PMP. Vem comigo nessa viagem rumo ao conhecimento do texto dissertativo argumentativo. Pega aí seu material, seu papel e caneta e vem junto, bem concentrado, para a gente garantir aquela aprovação. Olha só. Uma das primeiras coisas que nós temos que ficar atentos são as situações que podem nos levar a nota 0 na redação, que é algo que nós não queremos ter, obviamente. Todos nós queremos a nota máxima, ou pelo menos uma nota que garanta aprovação. Mas há muitas situações que podem nos levar a nota 0. E temos que ficar atentos e atentas a todas essas situações. Vamos lá? Verificar uma a uma dessas situações. A primeira, como diz aí no slide que você está verificando, é que o candidato, se o candidato não desenvolver a proposta da redação e se houver fuga ao tema. Pessoal, em redação, a primeira e principal coisa é que você deve desenvolver a proposta. Nós recebemos ali a folha de redação e nela vem uma proposta de redação. E a primeira coisa que você deve fazer é verificar qual é essa proposta, qual é a frase temática. E dela você não vai poder fugir de forma alguma, certo? E a segunda coisa, depois disso, é ler os textos motivadores, porque eles são um complemento dessa proposta de redação, certo? E isso vai fazer com que você não fuja à proposta, nem ao tema, certo? Então, eu vou citar aqui um exemplo sobre isso, para que você entenda bem como isso funciona. Em 2019, o tema do Enem foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Veja bem. Nós temos aí várias palavras, democratização, acesso, cinema, Brasil. E você deve contemplar toda essa ideia, todas essas palavras, e não só democratização, acesso, ou cinema, ou Brasil, mas ela de forma completa. E nos textos motivadores, a gente verificava que essa democratização se tratava do acesso ao cinema físico. Mas se você só lesse a proposta, você poderia achar o quê? Que estaria se relacionando aí ao cinema como arte. E, na verdade, não é isso. Estava se relacionando ao cinema físico, certo? Então, é muito importante que você entenda toda a frase temática e insira ela no texto de forma completa, todas as palavras, todas as ideias, certo? E aí você não vai cometer esse primeiro deslize, que é fugir à proposta ou fugir ao tema, tá bom? Vamos lá para a situação B. O candidato não se identificar no local especificado do caderno de redação, certo? Se você não se identificar no local que está especificado ali, a assinatura do candidato, você também vai levar nota 0, tá certo? De semelhante forma, se você assinar o seu nome num lugar que não é o correto, por exemplo, se você assinar o seu nome durante a redação, durante o seu texto, você também vai tomar nota 0, vai levar nota 0, tá bom? Que é justamente o item C. Olha só, o candidato identificar-se sob qualquer forma do local especificado na linha anterior. O candidato identificar-se sob qualquer forma fora do local especificado na linha anterior, ou seja, especificar seu nome dentro do corpo do texto, né? Certo? Assinar ali no final do texto, ou colocar seu nome no meio do texto, por exemplo, eu, Priscila Monteiro, estou aqui como candidata, né? Uma identificação sua dentro do corpo do texto vai te levar a nota 0. Então, não queremos isso.
Item D, o candidato não desenvolveu o tema no mínimo de linhas, no caso aqui está especificado 30 linhas, porque é uma referência ao cargo de oficial, tá bom? E não de soldado. No caso do cargo de soldado, o mínimo são 20 linhas, tá bom? Então, se você não fizer o mínimo de linhas ou exceder o limite, você também vai levar nota 0. No caso do cargo de oficial, são 30 linhas no mínimo e 40 no máximo. Para soldado, 20 no mínimo e 30 no máximo. Então, pessoal, o que eu tenho que entender? Que se no meu edital vem um mínimo de linhas e um máximo de linhas, eu não devo nem fazer menos do que aquela quantidade mínima apontada e nem exceder aquela quantidade máxima apontada. Isso vale para qualquer exame. Inclusive, vale para qualquer exame, pessoal, o fato de que você deve ler o edital, certo? É a primeira coisa. Todas essas situações que levam a nota 0, elas são apontadas no edital, tá certo? Então, a primeira coisa que você deve fazer é ler o seu edital com muito carinho, com muito cuidado, observando todos os pontos, conhecendo o seu edital, conhecendo as datas da prova, o tipo textual, no nosso caso é o tipo textual dissertativo argumentativo, e a gente vai falar bastante sobre isso, né? E conhecendo todas essas situações do que eu posso e do que eu não posso fazer. Isso é muito importante para quem quer uma aprovação em redação, em qualquer matéria e em qualquer concurso, tá bom? Vamos lá, o que mais eu não posso fazer? Que outra situação pode me levar a nota 0? O texto, se o texto for escrito em forma de verso. Professora, o que é isso, verso? Verso é a linha de um poema, certo? Então, se você fizer um poema, aí você vai levar nota 0. Eu tenho certeza que você não vai fazer um poema, porque o nosso tipo textual é o dissertativo argumentativo, e a gente vai entender bem o que é esse tipo textual. Se o texto for escrito de forma ilegível, você também vai levar nota 0. E aí, pessoal, entra um quesito muito importante, que é a legibilidade da nossa caligrafia. A minha letra está legível, o corretor vai conseguir entender o que eu estou escrevendo. Eu posso até ter uma letra legível, mas em alguma palavra ali eu deixei de forma ilegível, aquela palavra ela pode prejudicar no entendimento, na interpretação do corretor, e aquilo pode me prejudicar. Claro que uma palavra ou outra não vai fazer com que eu leve nota 0, vai apenas, possivelmente, me prejudicar. Porém, se o meu texto for todo ilegível, aí sim, eu vou levar uma nota 0, tá bom? Então, vamos caprichar na caligrafia. Não é que você vá precisar ter a melhor letra e fazer aí curso de lettering, né? Lettering, que é aquele curso da letra ficar bonita, muito pelo contrário, né? A letra enfeitada, muitas vezes ela também é ilegível. Então, gente, cuidado com a letra, esse ponto, assim como todos os outros que estão sendo apontados, é muito importante. Outro quesito que pode lhe levar a nota 0 é se o texto for escrito a lápis ou a caneta esferográfica, que não de tinta preta. Então, já prepara a sua caneta de tinta preta, porque é essa que a gente vai precisar no dia da nossa prova, tá bom? Ok, gente, então esses foram os critérios que levam a nota 0. E agora nós vamos a recomendações importantes, tá? A primeira recomendação que eu quero fazer para você é que você leia o seu edital, gente. O edital tem que ser estudado com muito carinho, lido com muito carinho, entendido, interpretado, certo? Com muita atenção. E aqui temos um trecho do edital no que se refere à redação, e aí temos alguns pontos muito importantes, né, a serem tratados. Eu vou ler aqui e a gente vai comentando, tá?
A redação da prova escrita dissertativa deverá ser desenvolvida em, no mínimo, 30 linhas, lembrando que esse é o mínimo para oficial, e para soldado é o mínimo de 20 linhas, e o máximo de 30 linhas para soldado e 40 para oficial, e redigida em letra legível com caneta esferográfica de corpo transparente. Já prepara a sua canetinha transparente, não deixa para a última hora. Muitas vezes, quando um concurso é muito concorrido, há relatos que até as canetas somem do mercado, porque vai todo mundo junto comprar aquela caneta. Já prepara a sua caneta de sua preferência, com corpo transparente e com tinta preta. Não será permitido exceder o limite de linhas, a gente já falou sobre isso, contidas nas folhas de texto definitivo, e escrever no verso da referida folha. A redação da prova escrita dissertativa será desenvolvida a partir de um tema de ordem política, social ou cultural. Ao longo desse curso, a gente vai ver várias dicas de temas importantes, relevantes, pertinentes dentro do seu concurso. Em texto dissertativo, certo? A proposta apresentada terá como base textos ou fragmentos deles, de forma que sirvam como subsídios para uma reflexão escrita sobre o tema proposto. Ou seja, como eu citei como exemplo para vocês, né? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vem o tema, vem a frase temática e vem os textos motivadores. E esses textos motivadores, como está sendo mencionado aqui, são fragmentos de textos que vão servir como base para você produzir o seu texto dissertativo argumentativo. E uma pergunta muito recorrente entre os alunos é: professora, eu posso usar os textos motivadores? Eu posso pegar dados estatísticos deles? Eu posso pegar citações dos textos motivadores? A resposta é que você pode, com cautela. Você pode pegar alguns dados, mas você não deve fazer o seu texto baseado nos textos motivadores. Senão, você vai ser penalizado, certo? Por seu texto ter ficado muito preso aos textos motivadores. Quando você for usar, por exemplo, um dado estatístico, é importante que você coloque isso, né, esse trecho, com outras palavras, parafraseando, certo? Para que não seja ali considerado cópia de texto motivador. Então, voltando aqui, revisando, posso usar os textos motivadores na construção do meu texto dissertativo argumentativo? Sim, com cuidado, parafraseando e não usando muita coisa. Senão, você vai ser penalizado, certo? O que mais? Vamos lá, continuando aqui a leitura do nosso edital. A folha do texto definitivo da prova escrita dissertativa não poderá ser assinada, rubricada ou conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique o candidato sob pena de anulação do texto nesta contido. Por quê, pessoal? Não é interesse da banca saber do corretor, né? Não é interesse da banca que o corretor saiba quem você é. Então, esse texto vai chegar para o seu corretor lá, que vai fazer a correção do seu texto, sem identificação. É interessante, o interesse deles é que seja sem identificação. Se você assina, logo você vai ser penalizado aí, tendo sua redação anulada, tá bom? Sua prova anulada. A questão do texto, deixa eu ver aqui onde eu parei, só um minuto, deixa eu voltar. A detecção de qualquer marca identificadora do candidato no espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará a anulação do texto ou questão correspondente. A folha do texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova escrita dissertativa. As folhas para rascunho no caderno de prova são de preenchimento facultativo e não valerão para efeito de correção.
Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de texto definitiva da prova dissertativa, escrita dissertativa, certo?